bastante comum na psicanálise. José e eu temos experiências muito diversas sobre a clínica psicanalítica. Então, na minha experiência, ninguém nunca quer se matar. Não existe o desejo de morte enquanto tal. Inclusive, assim, isso é consenso na psicologia de que a pessoa não consegue conceber a própria morte. Até mesmo em sonhos, quando a morte aparece, a gente aparece como espectador da morte. Se a morte acontece, é o momento que a gente acorda. Nós não temos referência no nosso organismo para a morte. Então, uma pessoa que pensa em suicídio, o matar-se está lá como um significado. O que ela quer destruir? O que ela deseja aniquilar, que está identificado com si mesmo em alguns momentos. Essa é a nossa questão. Essa é a questão, para mim, da clínica. Então, inclusive, isso direciona o tratamento. Não é eu quero me matar, é o que em mim eu quero matar, que muitas vezes está identificado com situações desagradáveis da vida. Então, o suicídio surge como uma solução para um sofrimento que parece sem saída. E aí, ficando nesse ponto, nós temos que resgatar o nosso processo de formação. A nossa humanidade, ela não é evidente. As nossas características humanas, elas não são dádivas, elas são potenciais. E todo potencial, para existir, precisa ser desenvolvido. A nossa capacidade de relacionamento, a nossa capacidade de estabelecer vínculo com o outro é fruto de um processo de desenvolvimento. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho comunidade, e essa comunidade me incentiva a participar do ambiente social. É uma coisa quase involuntária em nós. Quando vemos uma criança, a gente sorri para ela, agradá-la de alguma forma, como quem diz, pode confiar na vida, pode confiar no mundo. Não só os seus pais, mas os outros seres humanos estão aqui para cuidar de você. Esse movimento, assim, positivo em relação às crianças, ensina as crianças que elas podem confiar no mundo. Então, quando a gente tem alguém que não consegue confiar no mundo, a gente sabe que houve uma falta de sociabilidade. Essa pessoa teve experiências que não possibilitaram que ela desenvolvesse o seu potencial de relacionamento. Daí ela não conseguir ter muito claro, por exemplo, que ela odeia uma pessoa, uma situação, e não que ela quer acabar com a própria vida. Isso fica ainda mais grave quando essa pessoa, fonte de mal-estar, de sofrimento, é alguém da família, um pai ou uma mãe. E quando a sociedade olha para essa pessoa com indiferença. Então, imagina que meu pai e minha mãe me violentam, me maltratam de formas diversas, e eu olho para o mundo e todo mundo está tratando aquilo como se fosse absolutamente natural. Nunca aparece alguém para agir em defesa de mim. Naturalmente, eu não vou confiar no mundo. Eu vou pensar que eu tenho que ser solução de mim mesma, que era aquilo que eu estava falando sobre a proposta existencialista no começo da nossa conversa, e eu vou logo tentar resolver a situação com o meu discurso, com os meus próprios recursos. Então, num primeiro momento, o que a gente precisa considerar no suicídio é esse caso que a gente chama de estrutura narcísica, porque essa pessoa está voltada para si mesma. Parêntese importante, na definição da psicanálise, narcisismo não é xingamento como ele é usado nas redes sociais, porque hoje em dia está em voga essa noção de que você é narcisista, como quem diz você não tomou banho hoje, como se fosse da sua responsabilidade isso. A noção de narcisismo para nós é uma incapacidade de deixar de se usar como referência do mundo. Eu, por motivos diversos, não consegui ou não posso considerar a existência do outro como válida. Narcisismo é mais uma condição de sofrimento do que uma condição de livre deliberação. Então,
quando a gente está com parêntese fechado, quando a gente está considerando as questões do suicídio, a gente está falando talvez de sintomas narcísicos de alguém que não consiga levar a existência do outro em consideração. É verdade que isso pode dar base, pode estar no contexto de depressões, de mal-estar, mas na minha experiência, pessoas depressivas não necessariamente são suicidas. O silêncio, a solidão, o isolamento não significam necessariamente nenhuma inclinação suicida. O que a gente observa, inclusive, na nossa prática clínica, junto à Unifesp, nos departamentos de pesquisa sobre suicídio, é que o suicida que realiza o suicídio é uma pessoa bastante integrada socialmente, que conversa, que interage e que não dá nenhum sinal de que está pensando no ato suicida. São os suicidas que conseguem se suicidar.